política de doar esses testes, adquirir e doar esses testes para os municípios. E no primeiro dia, que foi ontem, nós já temos o balanço. Nos 52 municípios foram realizados 2.052 testes. Desses testes, 11,3%, ou seja, 232 testes foram positivos e 1.820 testes negativos. Então, 11,3% dos testes realizados foram positivos. Lembrando que estão sendo preenchidos aqueles pré-requisitos para que o teste seja realizado. A pessoa tem que estar apresentando sintomas há mais de 7 dias. Nessa primeira etapa, estão seguindo rigorosamente isso e estão sendo feitos exatamente em todos os municípios ao mesmo tempo. Previsão de que termine essa primeira etapa em uma semana. Claro, com o passar dos dias, esse número de testes possivelmente vai aumentando, até porque as pessoas vão se adaptando a fazer, a registrar, vão pegando prática com isso e vai aumentando a possibilidade, aumentando o número de testes por dia. A produção percentual de cada pessoa acaba aumentando, a produção diária. Nós temos nesse momento em Rondônia 6.459 casos confirmados de Covid. Um aumento 6.459. É a Júlia ali, né? Suelen. 6.459, Suelen. Dos quais, aliás, um aumento de 745 em 24 horas. Lembrando que 232 foram casos do teste rápido desse projeto Mapeia Rondônia que está sendo realizado. Temos, graças a Deus, 197 pessoas a mais curadas em 24 horas, ou seja, 2.997 casos de cura no estado de Rondônia. Isso nos dá um percentual de 43,3% de todas as pessoas que tiveram Covid-19 no estado de Rondônia já estão curadas, já estão podendo retornar às suas atividades normais, já retornaram às suas atividades habituais. Infelizmente, temos 194 óbitos. E a gente lamenta por cada um deles e a gente deseja as condolências a cada um dos familiares, parentes, amigos, conhecidos dessas pessoas. São 20.290 testes realizados no estado de Rondônia. E nós temos nesse momento 350 pessoas internadas, dos quais 229 estão na rede pública estadual. Nós temos ainda, quanto aos servidores, nesse exato momento 837 servidores da rede estadual afastados, dos quais 183 são do João Paulo, estão positivos, 142 do HB, que são os dois maiores, os dois hospitais que têm mais pessoas afastadas positivas. Ainda tem os afastados porque são suspeitos, estão aguardando exames, e ainda tem aqueles servidores que são do grupo de risco acima de 60 anos e que têm comorbidades, que também estão afastados. Graças a Deus, nós temos 22 servidores a mais curados em 24 horas, totalizando agora no estado 457 pessoas curadas, 457 guerreiros da Secretaria de Estado da Saúde que já voltaram para o fronte de batalha. Quando soma-se a município, nós temos já 791 curados. Então, da rede estadual, 457, total estado com município, 791 pessoas curadas. Nossa taxa de ocupação agora, na AME, nós temos 94,4% de ocupação dos leitos de UTI. No Hospital João Paulo, 75% de ocupação. No Hospital de Base, 100% dos leitos Covid ocupados. No Semetron, 100% dos leitos ocupados. No Samar, 100% dos leitos ocupados. No Hospital Regional de Cacoal, 100% dos leitos ocupados. No Hospital do Amor, 75% dos leitos ocupados. Nossa taxa de ocupação, como nós vimos falando há muitos dias, taxa de ocupação de UTI é extremamente preocupante, um percentual muito alto de ocupação dessas taxas, desses leitos de UTI. E a rede privada sofre dos mesmos problemas. Nós estamos aqui com 3 representantes dos hospitais privados do estado de Rondônia, e em Porto Velho é muito similar, o que passa o serviço público e que passam os serviços privados. Os leitos de UTI também estão escassos, muito escassos. Estava conversando agora há pouco com eles também vão se manifestar aqui. E isso revela uma preocupação nossa, uma preocupação de todos nós rondonienses, de todos nós cidadãos, porque falta leitos na rede privada, nos hospitais particulares, e falta leitos também na rede pública de saúde.
cima, seu microfone? Não, ele pediu para deixar aqui. Está com problema, ele pediu para deixar, está ótimo, está tranquilo. Dúvidas, senhores? Perguntas? A dama primeiro. Boa tarde, secretário. A gente tem visto que, por exemplo, ontem mesmo, a gente recebeu a notícia do falecimento da agente penitenciária, né? E ela não sabia que tinha problemas com diabetes, segundo o marido dela. Qual a dica que o senhor dá, já que usar máscara, sempre estar com as mãos limpas, evitar estar pegando os lugares o mais recomendado atualmente, mas a gente tem visto que muita gente que tem morrido não sabe que tem alguma comorbidade, como o caso da diabetes. Qual seria a dica nesse momento para quem está assistindo a gente? Não só em época de pandemia, mas em qualquer época, é importante que as pessoas, uma vez por ano, procurem um posto de saúde, procurem um médico, procurem um consultório, para fazer um check-up, para fazer alguns exames básicos. Por mais que a pessoa pense ser saudável, ela faça um exame, teste do diabetes, ela faça um eletrocardiograma para ver como é que está o coração, ela faça uma radiografia. Isso, de acordo com a faixa etária, até muda. Tem mulheres que vão precisar fazer exames de mamografia para saber como é que está, se tem alguma possibilidade de câncer de mama. As outras mulheres que já iniciaram a vida sexual têm que fazer o exame preventivo uma vez por ano. Os homens também têm que pensar na idade certa para fazer o exame de próstata. Então, os check-ups eles são extremamente importantes exatamente para isso. Por mais que a pessoa não sinta nada, é importante rotineiramente consultar o seu médico para que ele possa pedir alguns exames de rotina. E você, caso tenha alguma doença, como por exemplo diabetes ou pré-diabético, as taxas altas de glicemia, você consiga tratar inicialmente, adotar medidas de regras de alimentação, de prática de exercícios físicos, evitar alguns tipos de coisas que podem alterar tanto diabetes quanto outras doenças, como hipertensão arterial. Então é sempre importante consulta precoce ao seu médico, seja no posto de saúde, seja no consultório particular, o plano de saúde, mas é importante que as pessoas se conscientizem. Não é só época de pandemia, óbvio, em qualquer época a pessoa tem que estar ciente, porque num caso desse, era importante a pessoa saber que já era diabética, que já estaria controlando esse diabetes, e depois que pegou o Covid ficava mais fácil. Lembrando que diabetes é a principal comorbidade que tem levado a óbito os pacientes com Covid. Dos pacientes que têm Covid, a grande maioria que morre, quando tinham comorbidades, essa comorbidade era o diabetes, é o primeiro colocado. Eles combinamos aqui que agora os outros falariam, tá. E aí eles teriam um panorama geral para continuar com as perguntas novamente. Perfeito. Tudo bem? Então, doutor Robson Jorge Bezerra, presidente da Unimed Porto Velho. Boa tarde, você. Bom, nós fomos convidados a aparecer hoje aqui. Quero agradecer ao secretário, Fernando, para esclarecimentos que se fazem necessários a essa altura, até porque eles têm esse direito de saber que estamos aqui reunidos as unidades privadas e públicas, para que seja exposto a vocês, que se pelas contas que o doutor Fernando apresentou, 6.000 pessoas hoje são positivas aqui no estado. Se nós formos pensar pela estatística de 2% que precisam de UTI, já vai estar sempre em 20. Então hoje nós estamos num período do pico que já começa a sinalizar, na verdade já está sinalizado o colapso. A gente não tem como ter 120 leitos, amanhã vão ser mais, depois amanhã mais, assim por diante. Tá? Então nós estamos no pico com 6.000 hoje. Então vocês imaginem, todas as unidades aqui, todas investiram, vou falar pela Unimed, nós estamos com 2,5 vezes a capacidade de leitos do UTI do que tínhamos antes do Covid. Todos aqui, com certeza absoluta, fizeram a mesma coisa. Insumos e medicamentos no país inteiro, estamos com dificuldades. Aqui os medicamentos essenciais no UTIs, bloqueadores neuromusculares, preparar um paciente para que seja entubado, vá para a máquina. Nós estamos com dificuldade de aquisição no mundo, não é nem só aqui. Ontem estive com o Rio Grande do Sul, estive com São Paulo, estive com algumas unidades do Unimed e todas estão com essa dificuldade. Então o momento é esse, não é de... a capacidade de investimento todos aqui têm. O Estado, a Unimed, as unidades representadas. Porém, para se comprar um respirador não tem.
Nós, no Unimed, nós temos remessa de ventilador prometida para agosto. Nós conseguimos. Por outros meios conseguimos. Tá? Então, hoje, todos estão necessitando de equipamentos e de medicamentos e de insumos. Todos podem adquirir. Então, a questão não é financeira mais. Então, a questão hoje é de disponibilidade. Tá? É isso. Então, nós estamos aqui para que, não queremos dialogar, hoje é, mais do que nunca, independente de questão social, independente dos problemas sociais que todo mundo sabe que vai ter vontade de vir, ficar em casa. Ficar em casa, o isolamento é necessário, extremamente necessário. Porque daqui a uma semana vão ser mais de 6 mil, bem mais, com muito mais necessidade que hoje. Okay? É isso que eu queria dizer para vocês, até que eu sei da extensão da abrangência, né, dessa coletiva, que as pessoas se conscientizem mesmo, porque as unidades estão no seu limite. Okay? É isso, obrigado. Doutor Robson, boa tarde a todos. Doutor Robson, eu queria que o senhor falasse sobre uma carta que foi publicada pela Unimed no dia 1º de junho desse ano, falando da intenção da Unimed de alugar, vender equipamentos, outros estados que têm Unimed vender equipamentos aqui para a capital. Como é que está esse andamento? Eu queria que o senhor falasse essa situação, por gentileza. Isso foi um documento interno entre as unidades. Esse documento está cerca de 50 unidades de Unimed, hospitais. Hoje a rede compõe 116, salvo engano, se não me engano, unidades. Então, esse documento foi feito com a intenção de que a Unimed do Brasil conseguisse centralizar essas necessidades e fazer com que nós tivéssemos um ponto a solicitar e eles saberem da realidade de cada local. Bom, ontem tivemos uma teleconferência com o Unimed do Brasil, com algumas unidades estavam presentes, algumas pessoas responsáveis, inclusive, por compras também. E ouvimos também essa necessidade que eu falei, essas dificuldades com principalmente insumos e medicamentos. Quanto a equipamentos, com Belém do Pará, eu sofri o efeito, de certa forma, do chamamento. Belém do Pará nos ofereceu, já que o pico lá começou a estar decrescente, porém, tem aquela fase que a gente chama de uma segunda leva que vai acontecer. Só que em menor proporção do que essa primeira, tudo que a gente já é imunizado. Então, como Unimed, vou falar, nós estamos com 2,5 vezes mais mesmo do que tínhamos antes, e Belém nos cedeu apenas 3. Mas, claro que... 3 leitos? 3 respiradores, tá, para a gente ampliar a nossa capacidade. E nisso aparecem outros insumos, bomba de infusão, monitores, uma série de equipamentos que não é só o respirador. Tá? Então, nós vamos ampliar com esses 3 leitos. Mas tem outro porém. Se viesse 10 leitos, a gente não tem espaço físico apropriado para instalar. Aí vai em outro problema. Mas é isso. Ela foi com essa intenção. Obrigada. Outra pergunta. A gente sabe, todo dia a gente vê como é que está a situação da saúde pública aqui de Rondônia, principalmente aqui em Porto Velho, e eu queria saber de você, agora falando da rede privada, em relação a pessoas que tem alguém à espera de leito de UTI na rede privada, hoje aqui em Porto Velho, em especial na Unimed, o que você pode falar sobre isso? Falando pelo Unimed, não tem. Mas eu vou contar uma história de hoje de manhã. Estava com 100% de ocupação. Tivemos 2 altas e um óbito, infelizmente. Ocupou em cerca de 3, 4 horas ocupado. Ou seja, agora estamos com 100%. Obrigada, doutor. Vou chamar agora o doutor Rafael Horácio de Brito, que é o coordenador da Comissão Covid do Hospital 9 de Julho. Boa tarde a todos também. Não tem muita coisa diferente para falar do Dr. Robson falou anteriormente. Dentro do hospital nós criamos, assim como todos os PSC que foram feitos, umas comissões voltadas para o tratamento dos pacientes com Covid. A gente dividiu, aumentamos a capacidade tanto de internação quanto de leitos, dividimos os setores, fizemos todos os protocolos que a gente tinha condições
de corpo técnico, né, enfermeiros e técnicos, e até dentro da terapia intensiva. Como a gente disse, respirador é o mais conhecido por todos, por conta talvez da divulgação nacional que foi relacionada a respiradores, mas a nossa realidade, Porto Velho, principalmente, falando da mesma maneira, nós não temos condições de medicações, os outros adendos que vão junto com os pacientes que vão apresentar essa doença dentro da UTI. Então, reforçamos aquele pedido dos cuidados que as pessoas devem ter em casa. Apesar do aumento do número de leitos, isso é instantâneo. O Dr. Robson falou agora, tivemos o mesmo caso, a gente consegue criar um leito, porque a gente conseguiu um respirador, conseguimos bombas, criamos um novo leito, esse leito é ocupado muito rápido. Nós temos uma demanda de pacientes graves que a gente está controlando, às vezes em enfermaria, porque nós não temos leitos para poder oferecer para todos. Então, na verdade eu não posso dizer, pelo menos dentro do Hospital Júnior, nós estamos dentro do nosso limite, nós já ultrapassamos o nosso limite de atendimento dos pacientes, estamos realmente com dificuldades. As pessoas hoje que precisarem de um leito de terapia intensiva dentro da nossa unidade, não temos como oferecer. Então isso realmente é uma coisa preocupante, é grave, e o reforça a solicitação de todos com relação aos cuidados, a permanência em casa, quem tiver a possibilidade, que não trabalhe, não se exponha, use máscaras e faça os cuidados para a gente consiga vencer essa próxima batalha. Certo? Obrigado. Só ressaltando que nós convidamos também a secretária municipal de saúde de Porto Velho, Eliana Pazino, para participar dessa coletiva, para trazer os dados de Porto Velho, principalmente a questão das UPAs, que também estão lotadas, mas não tivemos resposta. Agora o doutor Rafael Augusto Oliveira, que é presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde, porque, desculpa, gente, estava sem óculos. Saúde privada. Saúde do Estado de Rondônia. Saúde privada. Boa tarde. Eu sou presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde do Estado de Rondônia, né, privado. No caso, falar pelos hospitais. E o que foi falado aqui é o seguinte: chegamos no limite, tanto a rede pública quanto a rede privada. Né? Então hoje, independente de condições financeiras, eu tenho plano de saúde, ou não tenho plano de saúde, não importa a sua condição financeira, não tem mais capacidade de dar assistência em uma unidade de terapia intensiva, porque já chegamos no máximo. Aqui na capital, eu posso falar pela capital, interior nem tanto, mas aqui em Porto Velho, todos os hospitais, eu falo todos os hospitais, chegamos na nossa capacidade máxima. E reitero o que foi dito aqui, o problema não é só respirador, entendeu? Respirador é fundamental, mas é o que foi falado aqui, são os insumos para você manter o paciente numa unidade de terapia intensiva. Falando em insumos, ou pessoal, corpo técnico. Para uma UTI, você precisa de um fisioterapeuta, você precisa de um técnico de enfermagem, você precisa de enfermeiros, você precisa de médico intensivista. Então isso também é um outro complicador, você contratar. A gente vê aí o número do estado, e nos hospitais também não é diferente. Não é só o servidor que se contamina, que pode também ter esse problema. No serviço privado, da mesma forma. Então, gente, assim, reforçar aqui, higienizar as mãos, distanciamento. Quem puder ficar em casa, que fique, porque Porto Velho chegou no limite. E nós não temos hoje mais condições de atender se esse número explodir ainda mais. Hoje estamos na nossa capacidade máxima, tanto rede pública quanto privada. E que a população fique ciente, porque para o rico vai ter, para o rico não vai ter. Não vai ter nem para o rico e nem para aquele outro pessoa que também não tenha plano de saúde. Está todo mundo no mesmo barco. Tá bom? Sim. Perguntas? Secretário. Muito obrigada, presidente.
Secretário, nós tivemos posicionamento da presidente do Sindicato dos Médicos e tivemos também posicionamento do presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, onde eles alegam que o governo tem ignorado os pedidos deles desde o início, lá em março. Inclusive, a OAB apontou diversos ofícios que foram enviados com pedidos principalmente da criação do hospital de campanha. Como é que está a situação do hospital de campanha e como que vai ser feito agora, se já está pronto, em que pé está, porque o distanciamento por si só ele ajuda, porém ele empurra o pico mais para frente. O que o Estado está fazendo para acelerar com que amplie a capacidade de leitos e a criação aí do hospital de campanha? Vocês perceberam nos discursos dos hospitais privados que mesmo com dinheiro não se consegue comprar ventiladores, como a Itália não conseguiu. Mesmo com dinheiro não está conseguindo comprar medicamentos. É muito fácil falar assim, olha, tem que comprar tantos ventiladores, fazer tantos hospitais de campanha, comprar medicamentos, faz isso, faz aquilo. Facílimo. Falar é muito fácil. Extremamente fácil. Doutor Rafael, compra 50 ventiladores aí, compra insumos e distribui para os hospitais privados. Facílimo falar, contar é muito fácil. Eu quero ver saber executar e ajudar. Eu quero ver essas instituições virem para cá e falar assim, olha, vamos cooperar de certa forma. Vamos ver aqui o nosso grupo que pode ajudar de alguma forma, pensar, contribuir, conseguir. Ajudaram? Apontar dedos é fácil. Numa pandemia, todo mundo apontou o dedo para a Itália. Não comprou ventilador antecipado para os Estados Unidos, para a Europa, para a Espanha. Não está tão simples como as pessoas acham. Aí eu vou falar, vou mandar um documentinho, compra ventiladores, faz hospital de campanha, compra insumos, compra medicamentos, contrata 200 médicos, vai precisar de 200 médicos. Beleza, contrata os 200 médicos para mim, arruma, eu contrato. Arruma os 200 médicos, eu vou contratar todos. O governo do estado de Rondônia vai contratar. Arruma 200 médicos, os hospitais privados vão comprar. Arruma insumos. Eles falaram aqui de medicamentos, relaxante muscular para UTI, sedativos, não tem, arruma. Todos eles vão comprar. O tanto que vocês arrumarem, eles compram. E o estado também compra. É o caos. O mundo inteiro tem caos. É muito bonito. Ah, tem que fazer esse tal de campanha, tem que contratar 200 médicos, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. É muito fácil falar. Muito fácil. Vocês estão vendo aqui a rede pública e a rede privada. Falando a mesma língua. Tem dinheiro e não consegue comprar. Secretário, sobre esses testes rápidos que estão sendo realizados aqui, por exemplo, uma pessoa chegou com todos os sintomas, né? Que são essas pessoas que serão feitas no teste rápido. Chegando lá, ela fez o teste e apresentou negativo. Essa pessoa, ela vai ser submetida ao PCR ou ela vai ficar como negativo mesmo, deu um teste rápido? Como é que vai funcionar essa questão? Se essa pessoa preencheu todos os pré-requisitos de mais de 7 dias de sintomas, como manda o figurino, a Organização Mundial de Saúde, que é exatamente o que nós estamos seguindo, porque infelizmente pode ter pessoa que quer fazer o teste e ela fala, olha, eu estou com 8 dias de sintomas e nem tem sintomas. Pode ser que aconteça, eu estou com 2 dias de sintomas, na ânsia de fazer. Não é porque a pessoa quer enganar ninguém, não, é porque a pessoa está com preocupação, está querendo fazer o exame. E aí o exame tem um falso negativo muito alto, se fizer fora do padrão. Então a pessoa que fez, por acaso eu falei que estava com 8 dias, estou só com 2, eu vou fazer. A chance de dar errado é quase 100%. Então as pessoas também têm que se conscientizar. Agora, se o exame deu positivo, o falso positivo dele é praticamente zero. Deu positivo, está valendo. Se deu negativo dentro dos critérios preconizados pela Organização Mundial de Saúde, que são os critérios que nós estamos seguindo, ainda tem uma chance de até 18% de dar errado. Então, se a pessoa continuar com sintomas, continuar com dúvida, pode, a posteriori, tendo cumprido exatamente os pré-requisitos, refazer o exame no futuro. Não tem esse problema, pode fazer inclusive o PCR depois. Mas, de um modo geral, pelo que nós estamos notando, no primeiro dia, que ainda é muito pouco, um dia é muito pouco ainda, até porque as pessoas estão se adaptando, os próprios municípios ainda, claro, o primeiro dia é difícil para todo mundo, ninguém nunca fez testagem rápida desse jeito na rua, estão fazendo agora, estão de parabéns os municípios, né, já fizeram mais de 2.000 exames ontem, no primeiro dia, está todo mundo se adaptando, com formulários, etc. E a tendência é que isso melhore, que eles consigam aumentar esse número de testes por dia, mas respondendo a sua pergunta, deu positivo, a chance é praticamente 100%, dando negativo dentro dos critérios pela Organização Mundial de Saúde, mesmo assim existe uma chance pequena de ser positivo. Existe um certo falso negativo no exame do teste rápido e isso hoje já está melhor. Os primeiros testes que saíram no começo da pandemia chegavam até 40% de falso negativo. Esses mais novos agora, como é o caso do nosso,
já é um pouco melhor. O Pedro tem uma pergunta. Você está falando da situação atual da saúde. Eu lembro que nas primeiras coletivas, logo no início da pandemia aqui no Estado, o senhor falava muito sobre a questão do Estado pensar à frente e tomar medidas para evitar que a crise na saúde, né, que o vírus fizesse mais estragos. Falava o Estado pensar na frente, adquirir recursos, tomar medidas. Mas hoje, mais de 2 meses depois do vírus ter chegado no Estado, a gente vê um cenário bem diferente do que se projetava, né? Capital, os leitos tudo ocupados, o hospital de campanha ainda não foi entregue, a intensificação das testagens que só chegou agora. O que aconteceu nesse período para que esse discurso de pensar lá na frente, pensar à frente do vírus, mergulhasse hoje a gente no colapso da saúde? Você mora em Porto Velho? Há quanto tempo? Há 18 horas. Há quanto tempo você ouve falar que tem gente no chão do Hospital João Paulo II? Não refiro à crise agora. Perfeito. Para eu chegar na crise agora, eu tenho que explicar algumas coisas. Há quanto tempo você ouve falar que tem pessoas no chão do João Paulo II? Há quanto tempo, mais ou menos? Há 20 anos. Nós assumimos a gestão com pacientes no chão do João Paulo II, com pacientes nos corredores do Hospital João Paulo II, com pacientes no hospital de base na sua lotação plena, Semetron na sua lotação plena, com déficit de hospitais e de leitos hospitalares em Porto Velho de mais de 20 anos. É completamente diferente de você assumir a gestão em algum estado que acabou de construir um hospital novo de 500 leitos e que tem 250 leitos vazios. Um hospital pensando no futuro. O nosso não. Nós entramos com um déficit de centenas de leitos. Nós chegamos a contratualizar 170 leitos privados para tirar pacientes do chão e dos corredores do João Paulo. E mesmo com todo esse déficit de leitos, nós já estamos há quase 3 meses de pandemia, mais de 2 meses, 2 meses e meio de pandemia no estado de Rondônia, e só agora nós estamos apresentando o caos. Será que houve vitórias ou não? Todo mundo falava nas reuniões de secretários que Rondônia seria um dos primeiros a colapsar. Já não tem leito, imagina se tiver uma pandemia em Rondônia. E nós conseguimos montar 35 leitos de UTI exclusivos para Covid, e todo mundo que mora em Porto Velho há muito tempo sabe, eu trabalhei no João Paulo durante 9 anos, a dificuldade que era para arrumar um leito de UTI 2 anos atrás, 3 anos atrás, no João Paulo. Quantas vezes eu de plantão no João Paulo ficava paciente, 5, 6 pacientes, 3, 4 dias na sala de emergência entubados, porque não tinha leitos de UTI. E nós conseguimos, nesse caos que assumimos a saúde do estado de Rondônia, criar 35 leitos de UTI específicos para Covid na AME, 19 leitos de UTI específicos para Covid no Semetron, 15 leitos de UTI contratualizados no Hospital Samar, 7 leitos de UTI exclusivos Covid no Hospital Cosme Damião, 8 leitos de UTI exclusivos Covid no Hospital João Paulo II, exclusivos Covid, fora a UTI que já tinha. 18 leitos no Hospital Regional de Cacoal, exclusivos para Covid. 2 leitos no Euro, 1 leito em Buritias, ou em São Francisco. Nós tiramos leite de pedra. Nós saímos do caos que existia antes da pandemia. Antes da pandemia do Covid já existia o caos na saúde pública de Rondônia. E todos viram isso em várias matérias nacionais, internacionais, matérias locais. Repito, é muito fácil apontar dedos. Rondônia andou à frente? Andou. Compramos ventiladores que chegaram em janeiro e fevereiro. Compramos ventiladores em março, 30 ventiladores, mais de 2 meses atrás, que não chegaram ainda. Como os hospitais privados também, vários me relataram hoje numa reunião, e vêm relatando no dia a dia, que compraram ventiladores e bombas infusoras e que não chegaram. Compraram monitores e não chegaram. Os nossos ventiladores que nós compramos lá atrás, que nós pagamos 50 e poucos mil reais neles, os top, hoje está 250 mil, e os nossos não chegaram ainda há quase 3 meses. Andamos à frente? Andamos. Antes de ter nenhum caso no Brasil, nós estávamos recebendo ventiladores. Antes de ter nenhum caso no Brasil, nós estávamos comprando equipamento de proteção individual. Se nós não tivéssemos andado à frente do resto do Brasil, nem sei o que seria de nós hoje. Nós já entramos na pandemia no caos. Já era o caos Rondônia antes da pandemia. Com a pandemia, se não tivéssemos andado à frente, e não sou eu que estou dizendo isso não, os outros estados falam isso, os secretários estaduais, o Ministério da Saúde já falou isso, eles andaram à frente em várias coisas. Se não tivéssemos andado, não sei o que seria de nós. Secretário, Como estaríamos hoje? tem uma pergunta da Record. Secretário, eu sei que a gente já está no começo da primeira fase, né? Mas o que já pode ser adiantado da segunda fase?
O que o senhor já pode adiantar para a gente na segunda fase? Como é que vai acontecer? Decreto do governador? Não, na testagem. Ah, da testagem. Desculpa. Sem problema. Essa primeira fase é uma fase mais restrita. Nós distribuímos o número X de testes para todos os municípios. É uma fase na qual os municípios estão em fase de adaptação, de realização desses testes, seguindo rigidamente os critérios da Organização Mundial de Saúde. Nós mapeamos isso no estado de Rondônia inteiro pelas notificações dos municípios quanto aos casos suspeitos. Pegamos ali quantos casos aproximadamente nós temos com 7 dias de sintomas, ou que vão completar 7 dias agora, e distribuímos esses testes. Então essa é a primeira etapa. Para a segunda etapa, obviamente vai depender muito do que a gente vai identificar nessa primeira. Mas o nosso objetivo é aumentar a testagem. Aumentar a testagem. Então, podemos até ampliar critérios, além dos que preconiza a Organização Mundial de Saúde, a depender do que nós vamos encontrar nessa primeira etapa. É uma primeira etapa extremamente importante, porque ela vai pegar aqueles que já estão sintomáticos e vai nos dar um panorama geral desse perfil, desse número que nós já tínhamos mapeado no estado de Rondônia. E a segunda etapa a gente pretende ampliar, fazer praticamente o dobro dos testes da primeira etapa, e aí já com uma avaliação maior e possivelmente com o número de positivos, o percentual de positivos menor. Percentual. Secretário. Tem uma outra pergunta aqui que já está. Desculpa. Atualmente, quantos municípios estão na primeira fase, em específico também São Miguel do Guaporé? Está em que fase encaixando, né, o cenário de Portugal? O município de São... Isso, decreto. Agora sim, em relação ao decreto. Tá certo. O município de São Miguel do Guaporé teve uma estratégia diferente. O prefeito fez um lockdown, e isso é possível. A legislação permite que os municípios apertem mais do que os estados, e os estados apertem mais do que o governo federal. O Supremo Tribunal Federal definiu isso. Então, alguns municípios ficaram na fase 1. Na primeira versão foram o município de Porto Velho, o município de Guajará-Mirim e o município de Ariquemes. Ariquemes atendeu alguns pré-requisitos e criou leitos de UTI, e aí temos que parabenizar alguns municípios. Ariquemes criou leitos de UTI, Jaru está terminando de criar agora a habilitação, nós estamos conversando com o Ministério da Saúde para ajudá-los, para habilitar, para eles receberem financeiramente um repasse do governo federal. Vilhena habilitou leitos de UTI, Ji-Paraná conseguiu habilitar, mas os ventiladores não conseguiu comprar, infelizmente não chegaram os ventiladores. Então hoje nós temos em hospitais públicos municipais, Vilhena com 10 leitos de UTI, Ariquemes com 6 leitos prontos, mas eles estão ampliando agora, e Jaru com 5 leitos que está faltando alguma coisinha para o Ministério liberar. Estou na tratativa desde domingo com o próprio prefeito e a secretária municipal, tentando ajudar para que eles montem. Parabéns a esses municípios. Parabéns a todos os municípios do estado de Rondônia que criaram leitos Covid. Infelizmente, alguns municípios não criaram. Porto Velho, o município não tem nem leito de UTI e nem leitos clínicos. Municípios muito pequenos, de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, criaram leitos. Parabéns a esses municípios. Parabéns. Vocês estão salvando vidas. Estão salvando rondonienses, estão salvando os seus municípios. Parabéns. Com dificuldade. Muitos municípios não têm arrecadação nenhuma. Pequenos, não tem indústria, não tem muita coisa, mas se sacrificaram. Tiraram de onde não tinham e fizeram esses leitos. Parabéns de novo aos que criaram leitos de UTI. Parabéns. Ariquemes, Jaru, Vilhena. Vão salvar muitas vidas. 10 leitos de UTI em Vilhena vai salvar muita gente. Muita gente vai ser salva ali. Ariquemes, Jaru, parabéns. Ji-Paraná, parabéns. Apesar dos ventiladores não terem chegado, fizeram todo o trabalho de dever de casa, direitinho. Não tem culpa. Os ventiladores não chegaram. Não tem culpa. A Itália não teve culpa, a Espanha não teve culpa. Não tem. Compraram. Os privados não têm culpa, compraram, não estão chegando as coisas. Não é só ventiladores. Medicamentos, bombas infusoras, monitores multiparamétricos, RH, dificuldade de contratação de médicos, enfermeiros, é difícil. Então, mas nós vamos vencer esse vírus, nós vamos vencer esse vírus. Então, Porto Velho e Guajará que continuam na primeira fase, somente? Não, tem alguns outros municípios que foram incluídos na primeira fase, que inclusive podem sair da primeira fase, como por exemplo Jaru, está terminando de criar os leitos de UTI e vai fazer o que fez Ariquemes. Ariquemes ficou 24 horas só na primeira fase. Estava ali, se apertaram, concluíram os leitos, tinham habilitado no Ministério da Saúde, saíram da fase 1 para a fase 3. Jaru possivelmente saia também pelo esforço hercúleo do prefeito João Gonçalves e da secretária Tatiane Domingues. Vocês terem noção, me ligaram no sábado, 10 horas da noite, olha, coisas que as pessoas às vezes não conseguem, não veem. Me ligaram à noite, o prefeito me ligou, eram as 8 da noite. Me ligou e falou, quero ver leito, não sei o que. Eu falei, meu irmão, faz isso, a gente consegue habilitar seu leito.
Aí liguei para uma técnica nossa da Secretaria de Saúde. Falei, olha, vamos dar um apoio lá para o pessoal de Jaru. Isso era sábado, 8h30, 9 horas da noite. Ela falou assim, bacana, Dudu, segunda-feira de manhã eu vou ver isso. Eu falei assim, segunda-feira é muito tarde. Aí ela falou assim, não, então amanhã, domingo eu vou fazer. Eu falei, amanhã é muito tarde. E ela passou até meia-noite falando com o prefeito e com a secretária, do sábado para domingo. Domingo de manhã veio aqui para a CESAL, montou tudo, mandou para o Ministério e nós temos uma tratativa direta, ponto final para habilitar. Tem esse negócio de segunda, é sábado, 8h30 da noite, vai resolver até meia-noite do sábado. Secretário, Vida não espera. quantos leitos de UTI Porto Velho tem mesmo? Acho que eu perdi esse quantitativo. Porto Velho nós temos 36, desculpa, aumentamos mais um leito na AME. 36 leitos de UTI na AME, exclusivos Covid. Falando público, não é o privado? Os leitos Porto Velho fez, o prefeito de Porto Velho. Isso. Não entendi. Quantos leitos Porto Velho fez? Município. Município de Porto Velho? Nenhum leito de UTI. Não tem leito de UTI, não contratualizou leitos clínicos. Tem aqueles pacientes que ficam na UPA, entubados ali na UPA, alguns estão entubados. Nós até emprestamos 4 ventiladores do estado para o município de Porto Velho, para deixar aqueles pacientes que ficam ali entubados aguardando um leito de UTI. Estão assistidos? Estão, de certa forma, porque estão entubados com ventilador mecânico, com medicamentos, com médico de plantão, então estão ali. Mas a criação mesmo dos leitos... Para a comunidade, a pessoa ela descobriu hoje... Deixa eu só te interromper, porque já tinha gente na vez, o Diego e o Pedro já estavam É o Diego? Secretário, só para a gente ver se eu entendi direito. O único lugar, então, hoje da rede do Estado que tem leitos de UTI é no Hospital do Amor. Agora, o senhor falou aí que até Capoal está cheio, né? Não, a AME tem. A AME ainda tem. A AME está com, nesse momento, 94% dos leitos ocupados, o João Paulo com 75%, o Hospital do Amor com 75%. Aí, no caso... Os outros todos com 100% de ocupação. Certo. Aí se enche os leitos de Porto Velho, por exemplo, e a Ariquemes ainda tem algum lá, o Jaru, tem essa conversa para poder fazer transporte do município para o outro, algum tipo? Existem regiões divididas no estado. Teoricamente, o município vai atender a demanda daquela região. Do município, da cidade, pode atender a região. Mas vocês estão vendo em São Paulo, vocês viram São Paulo e viram o Rio de Janeiro, quando começou a lotar a rede pública da capital, começaram a mandar pacientes para o interior. É óbvio que nós vamos conversar sobre isso e vamos pedir. Poxa, estou com um paciente morrendo aqui. Tem, por exemplo, 5 leitos vagos em Ariquemes de UTI. A gente vai conversar e tentar transferir pacientes para lá. Isso é possível de se conversar, de dialogar, só que nós temos que entender também que eles têm as demandas deles e temos que respeitar isso. Mas essas conversas são muito... Da mesma forma que nós estamos ajudando agora intensamente com toda a documentação, de sábado, 8h30 da noite para cá, para registrar o leito de UTI lá de Jaru, que demoraria 6 meses para a gente, fora da pandemia, nós estamos trabalhando sábado e domingo para ajudar. Se por acaso nós precisarmos de leito, eu duvido que a prefeitura de Jaru vai negar um leito para a gente, sendo que nós estamos com esforço hercúleo para ajudá-los a habilitar esses leitos lá. O CERO, que também está sendo o CERO. Ah, desculpa. Importantíssimo lembrar isso, né? O CERO, que era o Centro de Reabilitação, era uma estrutura que já existia. Convidamos a iniciativa privada, solicitamos 2 empresários da cidade, 2 grupos, 2 empresas, se disponibilizaram a ajudar para reformar mais rápido, para agilizar algumas coisas que precisavam ser resolvidas. Era um espaço que já existia do Estado. Nós compramos os leitos, já tínhamos alguns leitos comprados e outros já estavam armazenados. Pegamos aqueles que já estavam armazenados, estamos esperando outros chegarem, colocamos lá. Estamos na fase final de montagem de mais 33 leitos lá no CERO. Esses leitos, a priori, seriam leitos clínicos, mas são leitos que eu consigo tirar 33 pacientes de dentro do Hospital Semetron, por exemplo, colocar para lá leitos clínicos e abrir alguns leitos de UTI dentro do Hospital Semetron, a depender de alguns insumos. Por exemplo, bombas infusoras, nós compramos 200 lá no mês de fevereiro. A empresa só entregou 50 para a gente, nós tivemos que botar o corpo de bombeiros para ir lá, os militares, dentro da empresa, dentro da indústria, pegar as bombas. Pegaram as que tinham 50. Nós compramos 200. Já era para ter entregado, a empresa já foi notificada várias vezes, mas não adianta o documento, não adianta entrar na justiça, ele não tem para entregar porque não está conseguindo, a indústria não está conseguindo produzir a contento, nada. Nenhum equipamento, nenhum medicamento relacionado à Covid no mundo inteiro está se conseguindo produzir a contento. Então nós trouxemos essas bombas. Tendo as bombas, trouxemos 50 que já foram distribuídas para Cacoal e Porto Velho, estão sendo utilizadas. À medida que conseguirmos mais bombas de infusão e monitores multiparamétricos e ventiladores mecânicos, vamos montando mais leitos de UTI. Quando é que isso vai acontecer, secretário?
Não dá para saber, eu preciso da indústria me entregar as coisas que nós já compramos, preciso que o Ministério da Saúde mande mais algumas coisas, e tem sido extremamente parceiro do Ministério da Saúde, enviado ventiladores mecânicos. O governador Marcos Rocha fala diretamente com o presidente da República, com o ministro da Saúde, passa nossas demandas, e o Ministério da Saúde tem sido